Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aí do projeto, do Gestor Sensei, o mestre da melhoria contínua, Então, para a gente é muito gratificante ter a sua atenção aí do outro lado da tela, ok? Então hoje, qual é o assunto, O assunto é qual é o real papel do gestor na prática, Então, o que ele precisa fazer, qual é o principal fundamento que ele tem que ter, Então, vem comigo e vamos lá. Bom, pessoal, segundo Peter Drucker, um grande guru da gestão moderna no mundo, ele lista aí 5 pontos que um gestor deve fazer, vamos jogar na tela para a gente dar uma olhada. Definir os objetivos, Isso está relacionado aqui a definir metas para o grupo, decidir que trabalho precisa ser feito. Isso é, na visão dele, definir objetos, Aí ele fala também que o gestor ele deve organizar. Então, organizar aí está em o gestor organizar a equipe em atividades gerenciáveis e selecionar as pessoas para realizar as tarefas que precisam ser feitas. O outro ponto é motivar e se comunicar, Drucker, ele também se referiu a esse termo, esse ponto de motivar e se comunicar como uma função integradora do gerente. Medir, o outro ponto, ele fala que tem que estabelecer metas e critérios apropriados e analisa e avalia e interpreta o desempenho, ali da equipe. Segundo Drucker, o desenvolver pessoas, o quinto ponto aí, que é o papel do gestor, ele diz que as pessoas são o bem mais importante da empresa, e cabe ao gerente, então, desenvolver esse recurso. Bom, pessoal, esses itens que nós vimos anteriormente, segundo um grande guru austríaco, ele já morreu, já acabou falecendo aí em 2005, Peter Drucker, centenas de livros, vários livros, sobre a administração moderna. Ele coloca aqui essas 5 questões que a gente discutiu agora, são os pontos que um gestor tem que praticar, executar ali dentro da... Essa é a função dele. Vamos imaginar que você está passando por um processo de recrutamento para um cargo de gestão, Lembrando que no nosso projeto, gestão, gestor, está relacionado a pessoas que de alguma forma exercem uma liderança dentro da empresa, No caso, você pode ser um CEO, um diretor, um gerente propriamente dito, um supervisor, um coordenador, um encarregado. Enfim, qualquer atividade que de alguma forma você faz a liderança, trabalha com a liderança dentro da empresa. Então, voltemos. Você está lá no processo seletivo e o recrutador pergunta para você, ou até mesmo dependendo do cargo de gestão, você fala com o proprietário, ou com o presidente, o diretor, mas eles perguntam para você e falam o seguinte, mas qual será a sua real função aqui dentro da empresa? Bom, pessoal, o que você precisa responder? O meu real papel será de resolver problemas de forma eficaz. Aí você está pensando, Bruno, eu não acredito que é isso que você está me falando. Sim, pessoal, sim. Resolver problemas de forma eficaz quer dizer o quê? Que você vai sempre buscar a solução, para que o problema seja erradicado. Esse é o efeito do eficaz. É erradicar o problema, ou seja, mesmo que eu queira, que a pessoa que está envolvida naquele problema, no futuro queira ter o mesmo erro, ela não consegue fazer porque a solução foi eficaz, erradicou o problema, Dentro de uma empresa, o problema é ter os mesmos problemas. Olha isso, hein?
Problema é ter os mesmos problemas. Então, a função de um gestor, vou repetir, é resolver problemas de forma eficaz. Mas Bruno, então e o que o Peter Drucker comentou, passou lá dos pontos, né? Que ele nos transmitiu, o que ele passou, pessoal, para você resolver problemas de forma eficaz, você vai precisar os 5 pontos. Ó, vamos pôr os 5 pontos lá de novo na tela. Você vai precisar definir objetivos automaticamente. Você vai precisar organizar o trabalho da turma. Vai precisar motivar e se comunicar com eles. Vai precisar medir, né? Estabelecer as metas, ver se aquilo está acontecendo. E desenvolver pessoas. Estes 5 pontos, pessoal, é um meio para que se resolva problemas de forma eficaz. O que Peter Drucker nos passou é um meio para algo maior. E o algo maior é resolver problemas de forma eficaz. Vamos imaginar, se uma dada empresa, uma dada corporação, desde a entrada do pedido, ou o pedido de produto ou serviço, lá desde o comercial até a execução do serviço ou entrega do produto, todos dentro dessa cadeia trabalhasse com eficiência e perfeição. Precisaria de gestor? Precisaria de alguém buscando resolver problemas de forma eficaz, sendo que não existe problemas nessa cronologia que eu fiz agora, né? Então não precisaria de gestor. A nossa função é unicamente, exclusivamente resolver problemas de forma eficaz. Se você vai usar o brainstorm, se você vai usar o gráfico de Chicago, se você vai usar o 5W2H, se você vai usar um checklist, se você vai usar o Lean, se você vai usar o Six Sigma, independentemente do que você for usar, a ferramenta, o meio que você for usar, é para resolver problemas de forma eficaz. Ok, pessoal? Então, é muito importante essa definição. É muito importante essa definição. Então, você vai estar na entrevista, você vai pegar e falar, olha, o meu trabalho é resolver problemas de forma eficaz, utilizando as ferramentas da qualidade, fazendo os 5 pontos que o Peter Drucker comentou, porque é o meio para se chegar, ok? Então, essa definição de hoje é muito importante que você tenha na sua cabeça. Eu vou falar agora para você alguns exemplos de resolução de problemas de forma eficaz, né? E algumas resoluções de problemas de forma eficiente. Vou dar alguns exemplos simples e um exemplo, tá, um pouco mais complexo, que é de um trabalho, né, de um cliente nosso, né? Antigamente muitas pessoas esqueciam, né, o seu cartão lá no caixa eletrônico na hora que ia sacar um dinheiro, né? Mas por quê? Você podia pegar o dinheiro e depois o cartão. Então às vezes o cara pegava o dinheiro, colocava na carteira e ia embora, o cartão ficava. E hoje? Hoje, você vai lá, para você conseguir pegar o dinheiro, você vai lá e tem que tirar o cartão. Quando você tira o cartão, né? Aí, posteriormente, você pega o dinheiro, né? Eu até comentei isso numa aula com um aluno meu, ele falava, só que aí corre o risco do cara esquecer o dinheiro, né? O dinheiro é bem mais difícil, né? Tudo bem. Vou dar um outro exemplo simples. Caneta, né? Caneta é uma coisa assim fora de série, né? É uma coisa que a gente fica até pasmo às vezes. Mas pensa o seguinte, como que eu faço para parar de sumir a caneta dentro da empresa? Porque se você procura a caneta é um problema também, né? Procura a caneta, não é o que vai resolver a vida da empresa, tá, pessoal? Mas é só para demonstrar o conceito que nós temos que ter. Então, caneta, para não sumir, qual é uma solução eficaz?
Alguns vão lá e colocam o quê? O nome, né? Vai lá e põe o nome dentro do tubinho da caneta, faz o papel ali, põe ali dentro, tá o nome. Isso é uma solução eficaz ou eficiente? É uma solução eficiente, porque vai realmente determinar de quem é aquela caneta. Mas é eficaz? Não tem como ela sumir? Tem, né? Ainda tem. Ou porque a pessoa perdeu, ou porque propriamente outra pessoa acabou pegando ali a caneta. Então, perfeitamente possível de ocorrer novamente o problema. Então, não é uma solução eficaz, é uma solução eficiente. Ela vai atenuar o problema, mas ela não vai resolver por definitivo, não vai erradicar o problema. E a gente teve isso bastante em bancos também, né? Bancos tinha caneta para fazer o depósito lá, que a caneta também sumia, né? Isso antigamente. E hoje tem uma corrente. Tem uma correntezinha lá, a caneta não some. A caneta não some. Exemplos muito simples, tá, pessoal? Muito simples, mas o objetivo agora é que você entenda o que é uma solução eficiente e uma solução eficaz, tá? Então, solução eficaz que vai erradicar o problema. Essa é a função de um gestor, resolver problemas de forma eficaz, beleza? Bom, pessoal, agora eu vou falar uma situação de uma empresa, um cliente nosso, né, um cliente que tem mais aí de 3.000 funcionários e ele tem na sua frota de carros 220 carros, tá? 220 carros. E o que aconteceu? Eles tiveram a ideia, né, de pegar e colocar dispositivo de telemetria nos carros. Por quê? Porque eles estavam tendo muitos problemas ali com o pessoal que estava dirigindo e colocando a própria vida, né, deles mesmo em risco, né? Os colaboradores pegavam o carro ali, mas às vezes excedia uma velocidade, às vezes muitas frenagens bruscas, né? Vai aquela incerteza, né? Tá chovendo e o cara tá ali, pé na tábua embaixo. A empresa pegou e falou, para garantir a segurança melhor dos colaboradores, nós vamos colocar um sistema de telemetria nos carros, 220 carros. Então você imagina em um projeto, pessoal, milionário, né? Essa empresa, ela pegou e colocou uma telemetria em cada carro, onde ficava bem em cima do retrovisor ali. E esse aparelho, esse dispositivo, ele verificava se o carro estava acima da velocidade recomendada na via. Ele conseguia detectar que o motorista estava excedendo muitas frenagens bruscas. Ele percebia por um contato, né, de GPS se estava na contramão, se estacionou no lugar errado. Olha, para 220 carros, hein? 220 veículos. E o que eu pergunto para vocês agora é o seguinte. Ah, tem mais um detalhe. Estava esquecendo aqui agora. Ele ainda tem um reconhecimento facial para saber quem estava naquele momento, fazendo ali algum problema. E a empresa, logicamente, preocupada com a segurança dos colaboradores, fez todo esse projeto. Todo esse projeto. Então, até reconhecimento facial o dispositivo tinha. Aí eu faço uma pergunta para você. Essa é uma solução eficiente ou eficaz? Interessante, não? Imagina, um sistema, um dispositivo que controla todo o carro, sabe de tudo, bate reconhecimento facial, velocidade está mais, está menos. Então, essa é uma solução eficiente ou eficaz? Pessoal, essa é uma solução eficiente. Ela não é uma solução eficaz. Por que não é uma solução eficaz? Imagina o seguinte, não foi isso que aconteceu, tá, pessoal? Não foi isso, mas vamos pensar que um colaborador, ele pegou o carro e estava na rodovia, entrou na outra mão, bateu
de frente com uma carreta e acabou falecendo. Ok? Então você teve um problema de segurança ali e acabou tendo o falecimento, né, do próprio colaborador, né? Aconteceu. Agora, então, com o dispositivo ou sem o dispositivo, ele vai fazer isso, ele pode fazer isso. Então não é uma solução eficaz. Então qual é a pergunta que a gente precisa fazer num caso desse, né, para que a gente consiga encontrar as causas raízes desse problema? A pergunta é: por que os carros andam tanto? Nossa, Bruno, mas como assim fazer essa pergunta para encontrar a solução raiz? Sim. Porque você imagina o seguinte: se o colaborador ele não está na estrada, ele não tem como morrer. Ele não tem como querer morrer, porque ele não está na estrada. E esses 220 carros eram para serviços comerciais, administrativos, compra de material, visita de unidades, entre outras. Então a pergunta é: por que andam tantos carros? E consequentemente, necessita de 220 carros para uma empresa de 3.000 funcionários. Se a gente fizer uma conta grosseira aqui, né? Vamos fazer uma conta grosseira: 220 carros vezes 5, né, integrantes que pode estar ali dentro do carro, são 1.100 pessoas, 1.100 pessoas, mais um pouco do tanto de carro que tem, dá para levar simultaneamente os colaboradores de um lugar para outro da empresa. 1.100. Tem coisa errada nisso. Está tendo algum desperdício. Quem já está mais envolvido aí com a parte de gestão sabe que um dos maiores desperdícios do Lean, do sistema Toyota de produção, é a movimentação de pessoas. Tem coisa errada. Será que ao invés de ter 220 eu não poderia ter 100? Imagina, 100 carros a menos rodando, a chance de morrer acaba para 100 carros, para 100 colaboradores. Então seria uma solução eficaz ter nenhum carro. Nenhum carro aconteceria do que? Ninguém ia trafegar para lado nenhum e acabaria não tendo como alguém se machucar, morrer ou até mesmo matar alguém no trânsito. Mas aí vocês podem estar perguntando: mas Bruno, então a empresa está errada de fazer isso? Ela fez errado, ela agiu errado? Pessoal, ela não agiu errado. Ela não agiu errado. Porque em inúmeras situações nós temos que tomar decisões rápidas. E essas decisões rápidas serão soluções eficientes. Não serão eficazes, porque a solução eficaz ainda demanda um pouco mais de estudo, um pouco mais de tempo para ela acontecer. Ok? Então, a empresa não está errada, porque, olha o que eu vou falar: antes feito do que perfeito. A gente tem um modelo de procrastinar talvez aquela solução, porque a gente quer a solução perfeita. A solução perfeita. Mas antes feito do que perfeito, porque hoje eles tomam essa ação, amanhã eles começam realmente a se perguntar por que anda tanto, por que anda tanto, e começa a diminuir essa quantidade de veículos, começa a diminuir a quantidade de movimentação dos colaboradores, consequentemente o risco de segurança, o risco de alguém se machucar ou machucar alguém vai cada vez diminuindo. Então, quando eu falo que o real papel de um gestor na prática é resolver problemas de forma eficaz, é porque ele tem como a missão prover, transmitir para a equipe que a equipe precisa arrumar uma solução de forma eficaz. Ok? Mas não que necessariamente as primeiras soluções de primeiro resultado será eficaz, mas você tem que sair do zero. Você não chega no 10, saindo do zero e vai para o 10.
Você vai do 0 para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6, até que chega no 10. E nesse caminho até que se chegue no 10, muitas soluções eficientes você vai estar tomando no meio do caminho, até que de repente se abre o clarão e você consegue fechar na solução eficaz, e aí tudo se transforma, ok? Mas assim, qual é a real função então? A real função é conduzir para que se busque a todo momento soluções eficazes, né? Vou dar um exemplo rápido, mas assim, nós vamos, no próximo vídeo, eu vou colocar uma situação de, nós vamos trabalhar com muitos exemplos de soluções eficientes, soluções eficazes, né? E como a gente conduzir para que o grupo, né? Porque olha só, o gestor tem que prover isso, não é ele só que tem que fazer. Prover é que você dissemina para todo o grupo, né, para toda a turma ali, que você precisa, que toda equipe precisa de solução eficaz, né? Então, você tem essa missão, você tem que ser o sensei de conduzir eles e falar assim, falar, pessoal, como nós vamos fazer para que esse problema nunca mais volte? Para que esse problema não tenha chance de retornar. Então, diante de um problema, né, que agora, né, a gente já conversou, que para um gestor, né, se não tiver problema, não precisa de gestor, né? A gente conversou isso no começo, né? Então, é bem interessante, tá? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido o exemplo, tá? Dos carros, 220 carros, 220 veículos, todos monitorados, mas isso é uma solução eficiente. Mas é o que foi feito agora, o que foi feito agora. Daqui para frente, vamos entender por que anda tanto, por que tem tantos carros. E aí sim nós vamos encontrar a solução eficaz, que é tirar o colaborador da estrada. Tirou o colaborador da estrada, não tem como morrer nem matar ninguém. É essa a verdade, tá? Pessoal, eu sei que pode ser um assunto agora que cause um pouco de turbulência na nossa mente, mas tudo isso faz parte da transformação, tá bom? Eu fico muito agradecido, tá? Ah, tá. Vamos só colocar uma situação que nós vamos comparar, tá? As etapas, né, que é feita nessa solução eficiente desse exemplo que eu dei dos veículos, né, uma grande corporação, muito grande, e que eles colocaram esse dispositivo relacionado ao posicionamento do Peter Drucker, que eu falei lá no começo, né, que ele é o guru da qualidade, né, para eu mostrar para vocês que isso é um meio, né, o que ele passa ali é um meio. Para que ele fala, né? Vamos pôr na tela ali de novo, ó. Por que ele fala, então, que, né, o real papel é definir objetivos, né? Organizar, motivar e se comunicar, medir e desenvolver pessoas. Por que fazer isso? Para resolver problemas de forma eficaz. Arrumar a solução de forma eficaz. Então vamos fazer uma comparação, né? Ele fala primeiro aqui que definir objetivos. Vamos fazer uma comparação com o exemplo lá dos carros. A empresa colocou esse dispositivo, eles tiveram que definir objetivos. Entendeu? Olha só que interessante. Eles tiveram que definir objetivos, né? O que eles queriam? Que nós queremos reduzir a quantidade de incidentes, né? Acidentes, entre outros ali, a segurança do trabalhador. Aí no segundo item, então, tem relação. No segundo item, Peter Drucker comentou que é organizar, né? Então, divide o trabalho. Então, imagina o gestor ali dividiu o trabalho, de como que ia acontecer, né? Vamos pensar as instalações, de tudo, né? Depois, a gente tem motivar e se comunicar, né? Então, eles fizeram um kick-off ali, né? Um pontapé inicial, falando todo mundo, que todo mundo precisa se conscientizar, né? Para usar o sistema, para segurança. Então ele realizou, o gestor realizou conforme o Peter Drucker, né? Medir, né? O próprio sistema,
né? O próprio sistema ali, ele já mede, porque ele está vendo uma telemetria do carro, está vendo a velocidade, está vendo tudo, né? De como está o carro ali. Então, foi feito, faz isso também. Desenvolver pessoas, né? Tiveram que treinar as pessoas de como usar o sistema, né? O que tinham que fazer na hora que liga o carro. Beleza. Mas assim, esse é um meio, pessoal. Por isso essa solução é eficiente. Porque o que o Peter Drucker comentou é um meio para se chegar na solução de um problema, para resolver um problema de forma eficaz. Então, qual deveria ser a pergunta? Por que tantos carros andam? Por que tantos carros andam, tá? Por que eles trafegam para todo lado, né? E vai, né? O colaborador pega daqui, corre para lá, na melhor da boa vontade, tá? Não estou falando que ninguém está errado, não. Nada de errado nisso. Pessoal, então assim, o que a gente vê também, às vezes, muitos gestores falando, meu Deus, lá na minha empresa só tem problemas, entendeu? Só tem problemas, eu não aguento mais, sabe? É o contrário. Se nós acabamos de discutir que o real papel de um gestor é resolver problemas de forma eficaz, você tem que correr atrás desses problemas. Você tem que ser o solucionador de problemas master. Aí sim o mercado vai te querer, sabe? Se você ficar vivendo só de solução eficiente, você vai virar um gestor, não um gestor sensei, você vai virar um gestor MacGyver. É MacGyver, né? Talvez muitos aqui do pessoal que está assistindo não lembra de quem que é esse cara, né? Mas ele era um cara que pegava um chiclete, um pedaço de fio ali e fazia uma bomba. O cara é um MacGyver. Ele era eficiente, na hora ali ele resolvia, mas isso é um MacGyver. Você precisa ser um gestor sensei. Você tem que ir atrás da solução eficaz, tá? E vou falar mais dessa, só fazendo um parênteses aqui sobre o MacGyver. Olha só, ele passava na emissora, vou falar o nome aqui, gente, a gente não tem, sabe? O importante é vocês sintetizarem o conhecimento. Mas passava na Globo e o nome da série era MacGyver, Profissão Perigo. Profissão Perigo. Por quê, pessoal? Se você ficar resolvendo problemas de forma eficiente, mais dia ou menos dia, olha, o pior vai acontecer. Porque quando você está resolvendo problemas de forma eficiente, você fica equilibrando os pratinhos. Você fica ali, cai lá e cai, lá e cai, no olho do furacão, tal, os pratinhos uma hora caem. Esse detalhe eu acho tão importante, por isso que eu estou fazendo aula disso, pessoal. Eu vou falar para vocês, eu era um cara que, assim, eu estava ali como gestor, eu estava até 9 horas na empresa, ficava até 10 horas da noite, e chegava às 7 horas da manhã, e encontrava o turno da madrugada às 2 da manhã. Aquela loucura, e tomando um monte de decisões, soluções eficientes e não eficazes. Você sabe o que aconteceu? Assim, a gente tem que ter o papo aberto, mas sabe o que aconteceu? Eu fui mandado embora. Fui mandado embora. Aí, eu peguei e falei, não, peraí. Né? No começo você sai bravo, fala, pô, meu, tá lá me esforçando pra empresa e tal. Mas, gente, o seu esforço, a gente vai ter outros vídeos para frente, mas ele é um meio para você conseguir resultado. Ninguém vai querer o seu esforço. Nossa, a empresa está naufragando aqui. Não, mas ele está se esforçando. Isso não existe. A empresa está indo mal. Não, mas ele está se esforçando. Não tem jeito. Precisa do resultado, precisa da solução eficaz. E como eu comentei, né? Então não fique equilibrando os pratinhos. Bom, pessoal, esse assunto, né? Não tem mais agora o que a gente comentar, mas ele vai prosseguir na próxima videoaula, só que agora com exemplos no âmbito administrativo, no âmbito industrial, né? No âmbito comercial, entre soluções eficientes
e soluções eficazes, ok? Então vai ser bem legal, vai ser bem joia, mas é um assunto que precisa dar uma aprofundada, porque às vezes gera um pouco de um impacto, tá? Tanto que a gente tem, né, o curso que a gente até deu para essa empresa, né, foi um curso para mais de 60 gestores dessa empresa do carro, né, do dispositivo do carro. Pode ter causado agora, pessoal, algum impacto um pouco maior, mas isso é, vamos dizer, até normal, tá? Nós damos o curso que é o Mindset, né? O Mindset de Kaizen, né? Então ele é muito impactante. Tanto que quando a pessoa faz o curso conosco, né? Quando a gente aplica o curso nas empresas, essa empresa mesmo, 3 mil funcionários, nós treinamos mais de 80 gestores com esse conceito, né, do mindset de Kaizen. Eles precisam ficar ali de 7 a 10 dias sem pensar no assunto que foi ensinado, para justamente equilibrar, né, a mentalidade, para eles começarem a digerir aquela informação, para depois fazerem aplicações dentro da empresa, porque de começo é muito impactante, é muito forte, tá? Então, bem legal ter você aqui. Fico grato pela sua atenção, muita saúde, sucesso e até breve.